Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o Américo Samu, gerente comercial da Pier One. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando. Hoje nós teremos o webinar com os cruzeiros da Oceânia e vamos contar com a participação muito especial do gerente da companhia, Marcos Ferri, que vai estar aqui conosco, nos acompanhando. Bom dia, Marco, tudo bom? Bom dia, Américo. Bom dia, colegas aí que estão nos vendo. E obrigado aí pela presença de todos. Obrigado a todos mais uma vez que estão nos acompanhando. Agradeço também ao Marco pela disponibilidade de estar nos apoiando aqui nessa ação. Como de costume, nós vamos aguardar mais alguns minutos para dar tempo do pessoal chegar na sala. Mas continuamos por aqui, né? Seguimos aqui conversando um pouco mais, interagindo com o pessoal e, na sequência, daremos continuidade à apresentação. Então, Marco, a gente estava falando um pouquinho aí de todas essas modificações que foram impostas aí por causa da pandemia na vida cotidiana, né? Então, esse novo formato de trabalho, novo não, mas ficou mais em evidência, né? Que é o home office, né? E que a gente lida com algumas questões que fogem um pouquinho, né, do cotidiano ali, do habitual que a gente estava acostumados aí a fazer, né? Então, todo mundo está passando, obviamente, por um processo de adaptação, mas a gente sempre fica com aquela ansiedade, né? De, olha, quando é que as coisas vão poder voltar a algum patamar um pouco mais normal, né? E a gente começar a sair de novo, e, enfim, realizar as nossas visitas, né? A gente que é do comercial gosta muito de fazer esse dia a dia aí de visitas, né? Trocar informações, estar lidando com pessoas, enfim. O que você está achando aí um pouco dessa experiência aí do home office? Então, cara, como eu tinha comentado contigo, né? A gente do comercial já vivia um pouco do home office, né? Eu por exemplo, lógico, ia para o escritório algumas vezes, mas fazia também muito home office e, por um lado, ele já foi um pouquinho mais familiar. Mas, ao mesmo tempo, você ficar 100% dentro de casa, ou só sair em alguns momentos poucos, eu acho que isso a gente tá sendo um desafio, e no início foi um grande desafio. Eu tenho que ficar lidando também com o lance físico, né? Do cenário, assim, você vê sempre a mesma coisa. Então, um momento eu estou trabalhando na sala, outro momento eu estou trabalhando no quarto, eu tenho que ficar mudando, porque sempre a mesma coisa estava me cansando, assim. Então, isso não deixa de ser um tipo de prisão, né? Então, é um pouquinho complicado. A gente tem que trabalhar muito o nosso emocional, o nosso psicológico, porque não é fácil a gente ficar sempre no mesmo lugar. Por mais, lógico que não vou falar que eu não tenho conforto, eu tenho conforto na minha casa, tenho alimento, tenho, né, graças a Deus, tenho tudo isso, mas mesmo assim é difícil, é bem difícil. Sem dúvida, né? Assim, com tudo isso que vem acontecendo em relação aí a esse momento, e o home office assim, cresceu muito, né? Então, mas a gente precisou passar sim por essa adaptação e sem dúvida, né? Tem que se trabalhar mesmo e acontece um pouco disso, né? Você está no ambiente de casa, né? Não tem muito o que trocar. Você troca de alguns ambientes, mas principalmente você está em casa. Mas assim, mesmo com esse formato, né? Assim, eu acho que a gente está conseguindo de uma forma geral se adaptar bem, né? Talvez no início tenha sido um pouquinho mais difícil, mas agora a gente talvez já esteja um pouco mais adaptado. E eu percebi nesse mês de julho, né, no início do mês de julho, aliás, segundo semestre do ano, que começa a acontecer uma movimentação um pouco melhor, né, em relação aos pedidos, cotações. Então, a gente está bem otimista aí que no momento futuro, né, e que esse momento esteja próximo, as coisas comecem a andar novamente, né, e cheguem aí, ou comecem a voltar a um certo nível de normalidade, né? Não sei como é que você tem acompanhado aí essa movimentação
de solicitações aí nesse início de mês, principalmente, né, Sim. de julho. A gente percebeu sim um aumento de cotações, né? Então a procura foi bem maior nesses últimos 2 meses, o que foi muito bom. Isso não significa que todas as solicitações tiveram um fechamento, mas só por ter essa procura, essa demanda, a gente já ficou bem feliz, né? Então a gente vê que as pessoas querem viajar, as pessoas elas não vão deixar de viajar e elas só estão em stand-by, né? Elas só estão esperando o momento certo para elas se programarem, e algumas já estão até se programando. A gente teve venda assim, mas eu acho que é uma questão aí de tempo, que, como você falou, que seja breve e a gente volte aí com as navegações e o nosso trabalho, né? Que é levar isso para o cliente. Exatamente, sem dúvida. E é importante, né, a gente até compartilhar essa informação, né, com todos, porque de certa forma também é animador, né, é um ponto Sim, positivo, porque a gente vê que, claro, depende muito também do perfil, da perspectiva do cliente, mas tem passageiros sim que eles já estão fazendo uma movimentação maior, né, e se programando para viagens futuras. é, Então, não deixa de ser positivo isso, né, para todos é, nós, né, de uma forma geral. é legal passar isso, porque muitas pessoas acham que o mundo realmente está parado, né? As pessoas estão estagnadas e elas não estão mais programando nada. E, na verdade, não é bem assim. As pessoas, a gente vê um anseio da volta, mas a gente tem um impedimento, né? Então, um exemplo, assim, cotidiano, eu fiquei muito tempo sem sair de casa, e em determinado momento Uhum. eu saí de carro, né? Eu saí para dar uma volta de carro com a minha mãe. E aí você vê que, na verdade, as pessoas estão vivendo, né? Você vê que as pessoas, muitas delas até não pararam tanto, modificaram sim a rotina, mas você vê as pessoas, de certa forma, na rua, então você vê vida. E aí você fala, poxa, eu estava numa consciência, putz, é um apocalipse, né? De ficar tanto tempo dentro de casa, a gente acha Sim, que o mundo sim. realmente parou, né? E na verdade não é bem assim. E eu acho que isso acontece muito com os nossos clientes. Eles não deixaram, né? Eles não pararam de sonhar, eles não pararam de pensar no futuro. E isso sim é animador para nós como companhia e para os nossos clientes, nossos agentes. Sem dúvida alguma. Bom, Marco, o papo está muito bom aqui, né? Mas a gente já deu um tempinho Vamos aqui para o lá. pessoal chegar na sala, então vamos voltar aqui à apresentação. A todos que chegaram por agora, muito bom dia, sejam bem-vindos. Para os que já estavam conosco, obrigado por aguardarem. Eu sou o Américo Samu, gerente comercial da Pier One. Hoje nós teremos a apresentação da Oceania Cruises e vamos contar com a participação muito especial do gerente da companhia, Marco Ferri, que está aqui conosco. Marco, você quer dar mais um bom dia para o pessoal novamente? Para os que não estavam no momento que eu falei a primeira vez, então bom dia a todos aí e bem-vindos ao nosso webinar. Bom, antes de seguir com a apresentação da Oceania, nós vamos falar um pouquinho sobre a Pier One, né, a empresa que tem em sua trajetória mais de 30 anos de experiência em viagens com cruzeiros marítimos, fluviais, de expedição e também de luxo, sempre trabalhando com iates de luxo e sempre trabalhando com as melhores companhias de cruzeiros do mundo. Trazemos como nosso diferencial competitivo a expertise em cruzeiros, que, aliás, faz parte do nome da empresa e remete à qualidade de especialista no setor, e o atendimento Cruz Concierge, que foi desenhado com 4 pilares essenciais. Experiências personalizadas, onde os nossos Cruz Concierges vão indicar sempre as melhores oportunidades entre companhias, destinos e também ofertas, para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão na aquisição da sua viagem. Os nossos cruise concierges também oferecem soluções especializadas para atender todas as solicitações do seu cliente, sejam elas reservas de excursão, reservas de restaurantes, informações de vistos e vacinas, seguros de proteção,
confirmação de translados, enfim, tudo para trazer o maior conforto e gerar a melhor experiência possível na viagem de cruzeiro. A Pier One também, através de parcerias estratégicas, né, conta com os melhores benefícios, com grupos como Iguatemi One, que é o programa de benefícios, o programa de fidelidade do Shopping Iguatemi, Livelo e Banco Safra. Todos esses programas trabalham de forma com acúmulo de pontos, né? E com essa pontuação, ela pode ser trocada por benefícios junto à Pier One quando o cliente for adquirir um cruzeiro. Também contamos com a parceria do Virtuoso. O Virtuoso indicou a Pier One como parceira preferencial para a venda de cruzeiros de luxo no Brasil, e com isso nós oferecemos também benefícios especiais para todas as agências que são membros do Virtuoso. E as condições comerciais, no decorrer da apresentação, nós vamos voltar a esse tema e vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essas condições. Agora eu vou passar um pouquinho aqui a palavra para o Marco, para ele contar para a gente aí todas as novidades, novas informações, enfim, tudo que tem aí. Tem muita coisa boa aí, né, Marco, com a Oceania aí para a gente apresentar aqui para o pessoal. Sempre tem, né, Américo? Você é uma companhia que sempre está inovando, ela trabalha muito com essa questão da inovação, principalmente na parte de gastronomia, né? Então, é um momento também para os chefes, para os nossos chefes criarem novas receitas, novos cardápios. Então, eles não pararam de trabalhar, né? Eu acho que até... Pode seguir. Não, desculpa. Pode falar. Não, só ia fazer um comentário assim, até nós mesmos, né, nos tornamos um pouco de chefes em casa agora também, né, fazendo experiências aí. Sim. É muito interessante, cara. Muita gente não quer cozinhar, tá? Eu te falo que tem muita gente que eu acho que o pior da quarentena é a cozinha, na verdade, né? Né? No nosso caso, não. No nosso caso, a gente coloca aí como o principal pilar da nossa companhia é a gastronomia, né? Então, é a cozinha. Nós temos 3 pilares, como vocês podem ver. Então, a melhor gastronomia dos mares, navios intimistas e luxuosos e especialista em destinos, tá? Então, a gente vai navegar agora nessa apresentação nesses 3 pilares, tá? Eu queria começar essa apresentação, Américo, da seguinte forma, posicionando a companhia, tá? Porque muita gente não sabe, mas a companhia, onde ela se posiciona, para quem eu indico, qual é a demanda, tá? Então é legal esse slide, por quê? Vou começar ali pelo nosso público-alvo, tá? Então o nosso público-alvo é o 50 mais, tá? Isso é uma média de idade, tá? Eu acho que isso vai mudar até com essa nova fase que a gente vai entrar. Eu acho que isso muda, tá? Então a gente vai ter uma faixa etária de idade aí menor do que 50. Isso é uma tendência, tá? Viajantes experientes, então a Oceania é para aquele viajante realmente que já viajou muito, então ele repete itinerário, ele é fiel, tá? São passageiros ativos que são interessados em cultura, tá? Então tem muita cultura dentro dos navios da Oceania, não só a cultura gastronômica, mas cultura em geral, tá? E a companhia tem um dos maiores retornos da indústria. Então, quando eu falo em retorno, é o passageiro que viaja uma vez com a gente e ele retorna. Então, isso para a agência é muito importante, porque ele vai ter ali um fluxo de caixa, vamos dizer assim, anual, que esse passageiro vai voltar para a companhia. Tá? E esse passageiro ele viaja 1, 2 vezes ao ano, então isso é muito interessante. E posicionando ela aqui... Pode falar, Américo. Não, só ia complementar que esse tipo de informação realmente é muito importante, né, e é relevante, porque ajuda a identificar bem o perfil do cliente, né? Na verdade, é uma coisa que o nosso atendimento Cruise Concierge tem todo o cuidado também, né, de sempre traçar o perfil
para oferecer as melhores oportunidades, né? Então, aqui você consegue colocar, a gente consegue visualizar bastante pontos aí que compõem esse perfil aí do tipo de cliente que viaja com a Oceania Cruises. Sim, sim. Isso eu acredito que, na verdade, é o mais importante, porque é muito complicado a gente levar um passageiro. Lógico, a gente quer vender, né? Nós que somos vendedores, a gente quer vender, mas a gente precisa entender que a gente quer vender para o passageiro certo. Então, muitas agências chegam, Marco, eu tenho uma família aqui com 2 crianças. Claro, a gente nunca vai falar não de imediato. Não é o nosso perfil, tá? Mas os passageiros precisam entender qual é a dinâmica da companhia, qual é o DNA da companhia, para saber se ele vai ser feliz na viagem ou não, tá? Então a gente prefere às vezes não vender para determinados passageiros, mas por essa incompatibilidade, do que vender e ele falar mal ou não gostar do produto em algum sentido. Tá? Então, isso é muito importante, a gente conseguir identificar aí o passageiro que a gente vai oferecer esse produto. Tá? E aí, uma questão de pricing, né, de preço, é onde a gente está posicionado na indústria. Então, a gente tem a categoria aí Upper Premium, tá? Então, a gente está no meio aí do luxo e do Premium, tá? E o nosso ticket médio, ele é muito competitivo. Aqui eu coloquei uma média em dólares, tá? Então, de 300 a 400 dólares por dia e por passageiro, enquanto outras companhias chegam a 800 dólares de luxo, e aí a gente tem ali o próximo do Premium a 400 dólares. Tá? E aqui na Oceania a gente vai oferecer para ele vai receber um produto que nenhuma das outras vai oferecer, tá? Em termos, sim, de equipamento, em termos de gastronomia. Então, ao longo da apresentação, vocês vão ver o que a gente oferece, qual a diferença dessas outras companhias para a Oceania, tá? E aí, quando o cliente imagina, né, em subir de uma categoria Premium, né, para uma categoria da Oceania, do Upper Premium, a diferença de preço aqui na média é pequena, bem pequena, né? Uma diferença aqui bem mínima. Então, se ele tem interesse, né, em adquirir esse tipo de produto, vale a pena, porque quando você pensa em investimento, é uma diferença bem mínima. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo também, Américo, a Oceania ela sai na frente para esse cliente premium, tá? Porque quando a gente coloca em uma comparação estrutural dos navios, os navios são maiores, mas eles levam muito mais pessoas, né, na categoria premium, enquanto a Oceania ela tem um mínimo ali de 1.250, o máximo de 1.250 passageiros. Isso com os novos protocolos, a gente vai diminuir ainda mais esse número de passageiros a bordo, então a gente já sai na frente, porque eu acredito que muitos passageiros que ali viajam premium, eles não vão querer navios com muita gente, tá? Então a gente vai, né, conseguir aí atingir uma fatia aí de clientes que às vezes ainda não estava querendo dar esse passo e meio que por uma exigência vai dar esse passo agora com esses novos protocolos, com essa nova fase no mundo. Sim, sem dúvida, também é um diferencial importante, essa comparação que você fez em relação à quantidade de passageiros. Muito bem colocado. Vamos em frente? Vamos lá, pode passar. Vamos lá para o próximo, ok. Legal, aqui temos as nossas 2 categorias, tá? Então, a categoria Oceania, que é o Marina e o Riviera, 65 mil toneladas para 1.250 passageiros, tripulação de 800 tripulantes, 1.56 para 1, então 1.56 tripulação para 1 passageiro, então quase 1 para 1 aí de serviço, tá? 6 restaurantes, todos eles inclusos, e 90% das suítes com varanda. Lembrando que a gente tem todas as categorias de cabines, tá, pessoal? E temos a categoria Regata, que é o Regata, o Náutica Insignia e o Sirena, que são navios já
menores, 30 mil toneladas, 684 passageiros, 400 de tripulação, rateio aí de 1,7 para um passageiro, 4 restaurantes e 70% das suítes com varanda, tá? E agora a gente vai entrar, a gente está aqui no pilar, então, dos navios, né, os navios intimistas e luxuosos, tá? Então, aqui para vocês terem uma comparação de como é a classe Oceania, em termos de decoração, e a classe Regata, tá? Eles são super elegantes, eles têm as suas diferenças. Aqui a classe Regata, ela já está ela já foi renovada, então essa foto já é com a renovação. Então tá super elegante, super bonito, tá? E vamos entrar agora aqui algumas áreas internas da classe Oceania, tá? Então, para vocês verem a elegância, aqui para quem gosta de arquitetura, decoração é um prato cheio, tá? E a classe Regata, como ela ficou também com a renovação, toda a decoração também um pouco mais modernizada do que era antes, tá? Mas o clássico ainda continua, tá? O clássico você vê em muitos momentos no navio, ele tá presente, tá? Se você vê ali ao fundo na foto maior, essas paredes de madeira, então o clássico ele continua, que eu acho super bonito, eu gosto muito. De uma forma geral, né, todos esses ambientes eles são muito agradáveis, né? A gente consegue perceber aqui pelas imagens, então são extremamente agradáveis. Pode passar, Américo. Opa. Legal. Vou falar agora das acomodações, tá, pessoal? Eu coloquei aí também os dois, a mesma acomodação, mas nas duas categorias, mostrando a diferença de cada uma, tá? Então, a varanda do Marine do Riviera tem 26 metros quadrados e tem essa decoração que vocês estão vendo. E na foto menor, a classe Regata, ela já tem uma variação aí no tamanho da cabine, que vai de 21 metros quadrados a 26 metros quadrados. O porquê disso? Por causa do posicionamento da cabine. Isso vai depender do posicionamento dela para ela ter uma metragem ou outra, mas ela vai variar de 21 a 26, tá? Penthouse, aí já não tem variação, tá? Então a gente tem 39 metros quadrados na penthouse do Marine do Riviera, e da classe Regata a gente tem 29 metros quadrados, tá? Nessa categoria, os passageiros já têm mordomo, tá? Não é uma suíte presidencial. Depois da varanda já vem a penthouse, diferente da hotelaria, que a penthouse é a presidencial, vamos dizer assim, em alguns hotéis. Então, aqui, depois da varanda, a gente tem a categoria penthouse, tá? Então, ela já tem mordomo, já tem walk-in closet, pela dimensão da cabine, a gente já consegue ter estruturalmente walk-in closet. Isso é bem legal, bem importante também ressaltar para os passageiros, tá? Então, sempre a partir da categoria Penthouse Suite que o cliente vai ter disponível o serviço de mordomo, tá? Ele não paga nada mais do que isso, tá? Do que a própria cabine, na verdade, isso já está incluso. E, claro, se ele não quiser o serviço de mordomo, ele pode solicitar, não tem problema, tá? Temos essa categoria, ela só existe no Marine do Riviera, que é a Oceania Suite, tá? Então ela é exclusiva, ela tem 92 metros quadrados, essa cabine. Dentro dela já possuem obras de arte, a gente tem uma parceria com o Dakota Jackson, então algumas obras do Dakota Jackson, que é um artista plástico americano, os passageiros conseguem ali no ambiente da cabine, né, ter acesso a essas obras, então é bem interessante, bem bacana, tá? E é um apartamento aí de luxo, né? Vamos uma metragem de 92 metros quadrados. Apartamentos hoje em São Paulo aqui é difícil a gente encontrar uma metragem dessa, pelo menos, né? Em áreas aí mais. Hoje tudo é estúdio, né? Tudo é estúdio, 30 metros quadrados. Não, exatamente. Para o espaço físico de uma cabine é excelente, né? Então, o conforto que o passageiro vai ter a bordo é um conforto da sua própria casa, né? Então, ele vai ter ali um espaço bem amplo, e a gente tem uma decoração de um home design, vamos dizer assim. Então, é bem bacana,
tá? Essa cabine, a Vista Suite, ela já tem também nas duas categorias, tanto na regata quanto na Oceania, nessas classes. Então, na Oceania, o Marine Riviera de 111 metros quadrados a 139 metros quadrados, e já na classe Romeo, na classe regata, 72 metros quadrados. Tá? E a decoração já é um pouco mais parecida de um com o outro aí. E vamos aí para a cereja do bolo, em termos de, em termos de cabine, que é a nossa Owner Suite. A Owner ela só tem a quantidade de 3 cabines por equipamento, tá? Então, no Marine Riviera, 188 metros quadrados, tá? E ela é decorada pelo Ralph Lauren Home. A decoração que vocês estão vendo aí é do Marine Riviera. Eu não coloquei a decoração da classe regata. Já com a renovação dos navios, ela está um pouco mais parecida, mas ela não é decorada pelo Ralph Lauren na classe regata, tá, pessoal? E ela tem 77 metros quadrados. Mas é lindíssima, essa cabine é sensacional. E falando um pouco de arte, tá? A gente tem aí um apelo de arte muito grande. Tá? Então, essa foto central é um livro que a gente publicou sobre as obras de artes que nós temos nos navios. Tá? Então, a gente tem esboço de Picasso, a gente tem Miró a bordo, Botero, vários artistas latinos, vários artistas super conceituados mundialmente, e a gente tem as obras desses artistas como uma galeria de arte, né? Não só dentro das cabines, mas nas áreas comuns. O passageiro ele pode solicitar um audioguide onde ele vai fazer um tour guiado por todas essas obras de arte que são numeradas dentro dos navios. É sensacional, tá? Para quem gosta de arte, também é um prato cheio, tá? E a gente tem o Artist Loft, que é uma escola de arte, que é um ateliê, na verdade. O passageiro ele pode se inscrever e ele faz uma aula conforme a temática daquela saída. Tá? Então, pode ser aula de fotografia, pode ser aula de pintura, pode ser aula de desenho. Tá? Isso vai depender do roteiro que o passageiro está fazendo. Tá? Isso também não tem custo adicional. Ele é só a inscrição e ele começa a participar. E no final do roteiro, ele expõe aquilo que ele aprendeu no próprio ateliê. Fica como exposição. É bem bacana. É uma experiência incrível, com certeza. É incrível. É incrível. Totalmente para esse lado das artes. Muito interessante. Sim. O Marine Riviera, pessoal, são os 2 únicos navios que nós temos o Culinary Center, tá? O Culinary Center é a nossa escola de culinária, foram os primeiros navios a terem uma escola, né, uma estrutura de escola de culinária, né, a bordo de um navio. Então, foi a primeira companhia, ela foi pioneira a trazer essa experiência para o cliente, tá? Então, imagina você navegar, tá na Grécia e aprender um prato grego com um chefe internacional. Então, essa é a proposta dessa escola de culinária. Lógico, ninguém vai sair um master chef, né, a não ser que o passageiro já saiba cozinhar, mas é um entretenimento, tá? É um entretenimento que a gente traz para o passageiro com essa temática, para vocês verem que a temática principal da companhia é a gastronomia, tá? Eu acho que hoje no mercado não existe uma companhia tão gastronômica como a Oceania, tá? Hoje é a que mais investe em gastronomia, não existe nenhuma outra companhia que investe tanto em gastronomia como a Oceania, tá? E a gente vai falar agora né, da gastronomia. Então, aí nós temos dentro da gastronomia esses pilares também, que são os melhores chefes, os melhores ingredientes e os equipamentos, que são equipamentos de qualidade Michelin, tá? Então, quando a gente fala em ingrediente, eu acho que, como o Jacques Pepin fala, que é o nosso chefe executivo aí na parte de gastronomia, ele fala, se você tem um tomate que está estragado, você não consegue fazer nada com ele, né? Então, você ter os melhores ingredientes já é meio caminho andado para você, né, oferecer a melhor gastronomia, tá? E aí está ele, o Jacques Pepin.
O Jacques Pepin é o nosso chefe, então, executivo aí. Ele foi chefe de cozinha do Charles de Gaulle, um dos presidentes da França. Então, ele tem aí um know-how e um nome aí bem forte na gastronomia internacional, e ele é quem assina todos esses restaurantes que vocês estão vendo. São todas marcas próprias, tá? E a gente começa aí pelo Grand Dining. O Grand Dining é um restaurante principal. Quando a gente fala principal, é um restaurante que, vamos dizer que ele é um coringa, ele não é necessário fazer reserva, ele abre para café da manhã, almoço e jantar, tá? Então ele tem um cardápio bem internacional, então tanto almoço como jantar, a gente oferece pratos de várias especialidades, como culinária italiana, carnes e frutos do mar, que a gente tem nesses outros especialidades que eu vou já falar para vocês, tá? Terrace Café é um outro restaurante que é bem importante, a gente vai falar um pouquinho mais dele no próximo slide. O Terrace Café é o nosso buffet, tá? Um buffet maravilhoso. Eu sempre falo que se só tivesse o buffet na Oceânia, já estava muito bem servido, tá? Mas tem muito mais opção. Eu amo o buffet, não só pelo que ele oferece em termos gastronômicos, mas a parte estrutural dele, né? Não é à toa que ele tem o nome de Terrace Café, porque ele tem essa terraça onde os passageiros podem fazer uma refeição, podem tomar um café da manhã com uma vista sensacional do destino que ele está navegando, tá? Waves é o restaurante da piscina, então eles são pratos rápidos, são hambúrgueres, são alguns sanduíches temáticos também, então cada lanche tem uma temática. A gente tem o famoso hambúrguer de Kobe beef, que é uma das carnes mais caras do mundo, né, que é uma carne japonesa, então essa é a especialidade japonesa quando a gente se refere a hambúrguer. Então é bem bacana, vale a pena pelo menos um dia experimentar esse restaurante da piscina, tá? O Toscano, então a gente já entra nos restaurantes especialidades. O Toscano é o nosso restaurante italiano. Ele também tem aí todos os pratos tradicionais italianos e, claro, algumas receitas que são inovações, que são criadas pelos nossos chefs. Tá? Então o Toscano ele tem um ritual ali dos azeites, o garçom ele leva um carrinho com vários azeites de várias partes da Itália, o passageiro ele escolhe e ele explica, né, qual que é a acidez daquele azeite, e ele prova ali com um balsâmico, com um pãozinho que sai na hora. Cara, só nessa primeira experiência você já fica, sabe, já estava bom aquilo, mas ainda vem muito mais, tá? Detalhe que nesse restaurante a gente tem aí toda a louça Versace. É um detalhe legal para passar também para os passageiros, porque esse passageiro ele se liga muito nesses detalhes de marcas, de parcerias, e é sempre bom ressaltar, tá? Então, esse restaurante é sensacional. Temos o Red Ginger, que também hoje ele está no topo da lista da maioria dos nossos clientes como o melhor restaurante aí da Oceânia, e às vezes para algumas pessoas um dos melhores já provados. O Red Ginger ele é um pan asiático, então ele é uma fusão de várias culinárias asiáticas. Ele traz uma variedade de pratos e de inovações. Assim, todas as vezes que eu fui a bordo tinha um prato novo no Red Ginger. Então e sempre tem o prato do dia, que é uma inovação. Então, naquele dia que você está jantando, é um prato que está paralelo ao cardápio que eles oferecem para o passageiro se ele quiser provar, tá? Então, assim, sempre tem inovação, né, nesses restaurantes. Isso acontece também no Toscana e nos outros restaurantes. Mas o Red Ginger, ele é um caso à parte. Ele tem ali o ritual dos hashis, né? Você escolhe o tipo de hashi que você quer comer. Então tem um hashi de madrepérola, um de metal, um de madeira, e essa textura do hashi conversa com o prato que você pediu. Ninguém erra, é uma brincadeira, mas essa experiência ela fica por muito tempo para os passageiros. Eles querem voltar para a companhia para ir de novo no Red Ginger. E eu sou uma prova viva disso, porque sempre quando eu vou a bordo eu quero voltar para o Red Ginger, porque é realmente sensacional, cara.
O Jacques, então, o Jacques que leva o nome do nosso chefe executivo, que é o nosso bistrô francês, também as receitas mais tradicionais aí de francesas estão presentes no cardápio. Vou dar aí ressaltar a sobremesa desse restaurante, que é o creme brulee. O creme brulee do Jacques, ele sempre tem algo diferente. A gente já teve uma versão do creme brulee que era com lavanda. Hoje, a última vez que eu fui a bordo foi uma versão de creme brulee de pistache. Então, assim, é sensacional, cara. É uma experiência, assim, é uma experiência realmente que o passageiro ele fala, olha, não deve nada a restaurantes Michelin, a restaurantes em terra. Então, realmente é uma experiência gastronômica inesquecível. Agora, o Polo Grill é um restaurante mais clássico, tá? Então, é um restaurante que serve carnes e frutos do mar. Então, ele tem essa temática do jogo de polo. Então, as cadeiras são todas de couro. Então, ele é super clássico, super clássico. Tem uma adega maravilhosa. Então, para quem gosta de carnes, é o restaurante, tá, pessoal? Falar um detalhe só do... Oi? Você gosta de carne, Américo? Pode ser que... Também, um pouquinho, também. Já fui um consumidor maior de carne, mas hoje eu consumo menos carne, mas eu gosto sim. Legal. Eu também consumo bem menos carne hoje, mas é um restaurante que vale a pena provar. É bem interessante que todos os restaurantes ele tem uma versão, uma parte do cardápio que é vegetariana, tá? Isso independente dos restaurantes, a gente tem essa oferta aí vegetariana em todos os restaurantes. Isso é muito importante porque tem uma tendência também mundial nesse aspecto, tá? Do não comer carne. Então, a gente tem pratos tanto vegetarianos como veganos nos cardápios, tá? Então, isso é bem bacana a gente ressaltar, até porque muitos passageiros perguntam: mas é uma companhia super gastronômica, mas eu não como carne, será que eu vou ter a mesma experiência que uma pessoa que come? Então, sim, tá? A gente tem um chefe, que é o Frank, ele é especialista em pratos vegetarianos e veganos. Então é ele quem faz essa parte do cardápio. Então não é algo assim, tem um prato aqui, vamos deixar para quem não come carne. Não é assim. Eles são elaborados assim como as receitas com carne que a gente oferece, tá? E claro, Perfeito. se a pessoa... Oi? Pode falar. Não, eu só ia fazer um comentário aqui, que depois dessa abordagem sobre todos os restaurantes, né, e essa experiência gastronômica que realmente é fantástica, pelo que você colocou aqui, já está até ativando aqui o sininho, acho que eu vou ter que antecipar o meu horário de almoço. Eu quando eu falo, quando eu faço a apresentação, é complicado. E se eu faço a apresentação perto do almoço, as pessoas ficam ali, poxa, é covardia e tudo mais. É bem isso mesmo. Legal. Aqui é o Terraço Café, pessoal. Eu dei essa ênfase, assim, esse destaque para o Terraço Café. Eu estava falando até para o Américo antes, por causa desses novos protocolos, tá? A Oceana ela já tinha um protocolo, mesmo sem a pandemia, no qual os passageiros eles não tocam nos talheres, eles não se servem, tá? Então sempre ele é servido. Então isso é um cuidado que a gente sempre teve pré-pandemia. A gente tem no buffet um vidro que separa o passageiro da comida. Então, quando ele vai fazer o pedido, ele não fala em cima da comida, tá? Então, isso é muito importante. A gente vê buffet aí, né, que é exposto. Então, a gente tem esse cuidado porque, mesmo sem a pandemia, isso eu digo para em todas as companhias. As companhias sempre tiveram muito cuidado nessa questão sanitária. Tá? Então, isso não é uma coisa nova. Lógico que agora a gente vai reforçar isso e novos protocolos vão surgir. A gente vai falar um pouquinho mais no final da apresentação. Mas para salientar, né, que a gente sempre teve um super cuidado nesse aspecto aí do passageiro ele não tocar no talher que ele vai se servir. Então a gente sempre tem essa barreira mesmo
de qualquer problema que possa surgir, tá? Aqui é o próximo slide, eu vou mostrar aí um pouquinho do que assim serve no buffet, na verdade. Então, o buffet ele é bem temático também. Então, dependendo do lugar que o passageiro, né, do destino que ele tá navegando, o buffet ele apresenta um prato daquela localidade, tá? Aqui essas fotos fui eu até que tirei em alguma das minhas viagens. Vou ressaltar ali aquela sardinha. Essa sardinha a gente estava num roteiro que tinha Portugal. Então a gente tinha pratos portugueses no buffet, tá? Então, e o que é muito comum a gente escutar é que passageiro que fala, eu não vou comer fora não, eu vou comer no navio porque a comida do navio é melhor do que a comida fora. Tem pessoa que não sai mesmo porque de tão boa que é a comida e tão a gente tem essas temáticas, então ele prefere às vezes não sair comer num lugar local para comer a bordo, tá? Eu acho que tem que sim provar as comidas locais, não é bem assim, mas a gente tem essa opção. Se o passageiro não quiser sair, ele tem essa opção de uma comida local no buffet, tá? Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho do La Réserve. Esse restaurante, na verdade, ele é um bistrô para 24 passageiros apenas. Tá? Então, ele é bem interessante porque a gente tem 3 experiências nesse restaurante, tá? Então, a gente tem uma experiência com vinhos. Então, o passageiro ele é um cardápio no qual os pratos já estão harmonizados com vinhos que são escolhidos pelo Wine Spectator. Então, a gente tem um amparo dessa revista. Nós temos um sommelier do Wine Spectator, né, treinado pelo Wine Spectator a bordo do navio. Então, essa harmonização é feita aí de uma forma super especial e já nesse restaurante a gente tem um custo adicional, tá? Esse é o único restaurante que tem um custo, tá? Então, por causa desse amparo do Wine Spectator, e às vezes tem passageiro que não quer fazer essa experiência e a gente respeita, tá? Nós temos uma experiência com o Dom Perignon, que é uma novidade também na companhia. É a única companhia que tem uma parceria com o Dom Perignon e faz essa experiência de harmonização com champanhe, tá? Também tem um custo adicional. Só falar do custo, tá $125 para o La Réserve by Wine Spectator, tá? E Dom Perignon, $295, isso por passageiro, e já inclui toda, né, a harmonização, todos os vinhos, os champanhes e todos os pratos, tá? Para vocês terem uma ideia, o Dom Perignon são 6 tempos, são 6 pratos, incluindo a sobremesa. Até a sobremesa é harmonizada com um champanhe diferente do Dom Perignon, tá? Então é uma experiência sensacional. A gente fala, a princípio, tem passageiro que fala, eu acho que isso não é interessante, ou nunca vai estar lotado, e sempre está lotado, sempre tem lista de espera, porque, lógico, são 24 passageiros, então é bem interessante. E a gente tem passou rapidinho, mas a gente tem uma experiência que é um pouco mais informal, no qual o passageiro, o restaurante ele é aberto no final do dia, e ele consegue provar um vinho de uma safra diferente, com uma tapa espanhola, com um aperitivo, ali não é um jantar de 3 horas, com harmonização. Na verdade, ele é uma coisa bem informal, como um bar espanhol mesmo, onde o passageiro fica ali no balcão do bar e conversando. Então, bem informal. Aqui o Horizon, nesse slide, que é um bar 180 graus, ele é lindíssimo. A gente serve nesse espaço o chá inglês, então todos os dias, 4h30 da tarde, a gente serve o chá inglês. Tem um quarteto de corda tocando, é uma super experiência. Então, cravado ali, 4h30 da tarde, a gente tem o chá inglês. O passageiro que prova um dia, ele quer ir em todos os dias também, mas muitas vezes ele está num passeio fora e ele não consegue. Mas é uma super experiência. Mostrar um pouquinho, né, que a gente tem todos os tipos de entretenimento. Então a gente tem cassino, tem teatro. O Américo tinha comentado comigo sobre protocolos do cassino, né?
Acredito que o protocolo ele também vai, né, atingir o cassino. Tá? O teatro eu tenho certeza disso, mas o cassino eu acredito que sim. Eu não sei como será a dinâmica desse protocolo para o cassino, mas eu acredito que sim. Tá? Então, todas as áreas de entretenimento, onde tem algum tipo de aglomeração de pessoas, até mesmo, né, como a gente estava falando, né, Américo, as máquinas caça-níquel, que, né, a pessoa tem que manuseá-la, então a asepsia ali tem que ser frequente, então, de alguma forma, os protocolos vão atingir o cassino, sim. Tá? Nós temos uma experiência com cafés, que é o Riviera. Atualmente, na verdade, esse leite no Riviera, tá? Nós tínhamos já uma data para fazer a reforma no Marina, né, no café do Marina, mas veio a pandemia, então tudo mudou, vamos dizer assim. Então está em stand-by, mas o Riviera ele já está com esse layout, que é uma cafeteria maravilhosa, são vários tipos de cafés, não tem custo adicional e todos os cafés aqui que a gente oferece são da marca Illy, tá? A gente tem uma parceria com eles. O nosso spa, que é o Aquamar, ele além de um spa, ele é um centro de vitalidade, então um centro de bem-estar. A gente tem algumas excursões que são atreladas ao spa, isso é muito interessante, então o passageiro consegue fazer uma aula de yoga num lugar específico, então a gente tem essa proposta de bem-estar dentro e fora do navio, tá? Especialista em destino, aqui é o nosso terceiro pilar e último, tá? Aqui nesse mapa a gente consegue visualizar onde a gente navega, tá? O que a gente não navega? Os roteiros de expedição, a gente não faz roteiro de expedição, a gente não navega Rússia Oriental, não navega Galápagos, tá, pessoal? Então, os outros roteiros, nós fazemos todos eles, inclusive o navio Insígnia, ele tem anualmente o roteiro de volta ao mundo, tá, em 180 dias. Então, são 180 dias de viagem, 6 meses, aí passando por vários continentes. Aqui os nossos tipos de excursões em terra. Nós temos as excursões padrão, tá? Que são as excursões City Tour, Safari na África. Nós temos todos esses roteiros que são mais familiares. E nós temos também esses roteiros, essas excursões que são excursões que têm essa pegada gastronômica. Então, o Culinary Discovery Tours, o passageiro ele desce com um chefe nosso, ele vai no mercado local, compra os ingredientes, volta para o navio e cozinha o prato local que ele conheceu na nossa escola, tá? Então é uma super experiência também. Isso já está meio que pré-estipulada para cada destino, para cada roteiro, então ele consegue pré-embarque escolher qual aula ele quer. Então, na Itália, no destino tal, tem uma aula de massa, então ele consegue reservar conforme o gosto dele, tá? Então, é bem bacana. E passeios de bem-estar, que eu falei, né, já falei sobre o spa, os passeios de gastronomia e vinhos. Nesse caso, o passageiro ele não cozinha a bordo, tá? Ele só vai visitar uma vinícola, ele vai num restaurante Michelin, mas ele não volta e cozinha na nossa, não é atrelado à escola de culinária, tá? Falar aqui rapidinho sobre a nossa promoção. Ultimamente a gente tem lançado algumas promoções, são flash sale, até para sentir um pouco do mercado, como ele reage a essas promoções. São promoções rápidas. Nós tivemos uma de upgrade, que terminou dia 10. A gente tem uma vigente agora, uma promoção que são para passageiros frequentes, então ele tem 10% de desconto na tarifa em algumas saídas selecionadas.
Então, a gente sempre está... essa do passageiro frequente vai até o final do mês, tá? Então, até o final do mês de julho. Então, a gente sempre está jogando, nesse momento, algumas promoções para sentir como que está o mercado. A gente tem tido bastante procura, alguns fechamentos. E a promoção All Life, na verdade, é uma que nunca sai, ela não perece, vamos dizer assim. Ela sempre está presente e ela é combinável com outras promoções. Tá? Então, como funciona? Você escolhe, o passageiro escolhe uma amenidade. Então, ele comprou um cruzeiro, ele pode escolher excursões em terra. Se ele não quiser excursões em terra, ele escolhe pacote de bebidas house, que são as bebidas alcoólicas nas refeições, ou crédito a bordo. Então, a companhia é uma companhia customizável. Então, o passageiro, ele molda o cruzeiro dele conforme o que ele quer. Então, por que ele vai pagar num all-inclusive todas as bebidas, todas as excursões? Se ele não vai fazer todas as excursões, ele não vai tomar todas as bebidas, às vezes ele não bebe. Então, a gente dá essa opção para ele escolher o que ele quer, tá? E ele viajar feliz, tá? Sem dúvida, internet... Você adequar ali a respectiva promoção, né, e de acordo com o perfil dele, né, o que é mais interessante para compor a viagem dele. Claro. Realmente é uma opção bem interessante para o porque, cliente. por exemplo, vamos dizer que, como eu falei, a gente tem muitos passageiros frequentes na Oceânia, né? Então, imagina que o passageiro ele quer repetir um cruzeiro, só que ele não quer comprar quer repetir um destino, mas ele não quer comprar nenhuma excursão, porque ele já conhece e ele quer fazer algo específico, ele quer sentar num café e ver o tempo passar, tomando alguma coisa com a esposa ou com os amigos, entendeu? Então, a gente deixa bem flexível nesse aspecto, e também a gente tem um detalhe bem importante nessa parte de customização, que é um transporte do porto até o centro da cidade, que é gratuito. Então, a gente oferece isso para o passageiro. Então, nas principais cidades, ele tem esse transporte que a cada meia hora vai e volta. Tá? Então, ele sai do porto, se ele não comprou excursão, a gente leva ele até o centro da cidade, que geralmente o centro da cidade é onde tem, né, a parte histórica, onde tem o entretenimento da cidade, e aí ele passeia e ele volta conforme os horários que a gente estipula para voltar para o navio. Então, isso é muito interessante para o passageiro também, que é um passageiro frequente, um passageiro que já conhece muitos destinos. Tá? Não falei da forma de pagamento, mas você falou... Vamos lá. A forma de pagamento que vocês utilizam, né, que é a nossa forma de pagamento, 20% de entrada e 9 vezes no cartão, ressaltando que nossos valores são todos em reais e não tem oscilação de câmbio. E atualmente é muito importante isso também ressaltar, tá, pessoal? Vamos falar agora um pouco da nossa Travel Assurance, né, que é a nossa campanha aí de cancelamento sem multa. Pode passar, Américo. Eu vou... Legal. Queria só explicar bem essa parte, porque a gente tem duas modalidades de cancelamento, tá? Então, vamos falar da primeira modalidade, que são os cancelamentos que foram feitos pela companhia, tá? Então, o passageiro comprou um cruzeiro para agosto e nós, Oceânia, cancelamos o cruzeiro, porque nós não vamos navegar em agosto. Então, esse passageiro que está dentro dessa política de cancelamento, ele tem duas opções aí para ele escolher. Ele escolhe 125% de crédito a bordo para ele viajar até 2022, tá? Ou reembolso. Tá? Então, ele tem essas duas opções. Eu ainda acredito que 125% é mais viável, né, do que o reembolso. Lógico, cada caso é um caso, mas é muito interessante que a maioria dos nossos casos de cancelamento, né, de nossa parte, os passageiros escolheram 125% de crédito a bordo, desculpa, de crédito futuro, tá? O FCC. Isso, e que é muito atrativo, tá? Né? Você fazer uma próxima viagem, você ter 125%, né? Mas de uma forma geral, pelo que eu pude acompanhar aqui, né? A gente tinha até conversado um pouquinho sobre isso antes, as condições da Oceânia são bem flexíveis, né? Em relação a cancelamentos e alterações.
eu acho que é do grupo, como eu falei para você, né? O grupo Norwegian, né? Norwegian Cruise Line, Oceania e Regent, pelo que eu tenho escutado, são as melhores políticas aí de cancelamento, são as nossas. Então, a gente fica feliz, né? Porque a gente está vendo também o lado do passageiro, está vendo o lado da agência, e falando do lado da agência, a gente protege, independente se ele escolher aí tanto o cancelamento com o crédito ou reembolso, a gente protege a comissão da agência, tá? E é interessante que se o passageiro escolheu o crédito, ele já escolheu uma nova viagem, a agência também recebe a comissão dessa nova viagem que ele utilizou o crédito, tá? Então ele vai ter duas, né? Vocês vão ter duas comissões. Então da viagem original e a da nova viagem, tá? Então isso é bem interessante a gente ressaltar, tá? Segunda modalidade, pessoal. Volta só um pouquinho, Américo, só para eu finalizar aqui. Rapidinho. Tá? Então, a segunda modalidade são as viagens que nós não cancelamos, tá? E que o passageiro ele quer cancelar, e se ela estiver dentro de um período de multa já, o passageiro ele pode cancelar e receber um crédito futuro de 100%, e ele pode escolher até 31 de dezembro qualquer viagem. Tá? O cancelamento dele pode ser até 48 horas antecedente. Por exemplo, eu quero esperar, então eu tenho uma viagem para dezembro, mas eu não quero cancelar, eu quero esperar para isso, se isso vai acontecer ou não. Se chegar a 48 horas da viagem, a viagem vai acontecer. Vamos colocar aí que em dezembro a gente já vai estar navegando, tá? Então, a viagem vai acontecer, mas chegou 48 horas da viagem, eu não quero mais viajar. Independente se ela vai acontecer ou não, a gente dá 100% de crédito futuro para ele. Ele pode receber esse crédito de 100% sem nenhuma penalidade, tá? Então, funciona dessa forma. Isso aí. Então, ele tem essa flexibilidade dele esperar para ver se nós vamos cancelar ou se ele, por algum motivo, ele não quer viajar, tá? Perfeito. Podemos seguir agora? Vamos lá. Pode seguir, pode seguir. Opa, okay. Vamos lá, falando dos novos protocolos. Pessoal, esses novos protocolos... Oi? Que é bem importante também. É bem importante. A gente tem aí um site que depois o Américo vai passar para vocês. Eu não coloquei ele na tela, mas o Américo pode colocar, acho que depois no chat de vocês, que vai falar detalhadamente, né? Que na verdade são esses mesmos pontos que eu vou abordar aqui, mas vocês podem ler com mais calma quando vocês quiserem, tá? Lógico que esses protocolos, eles poderão mudar, e eu acredito que muitos deles vão mudar, mas isso já é uma prévia do que vai acontecer, tá? Então ele começa aí com uma extensa triagem de saúde, então tanto isso vai acontecer no pré-embarque. Nós já tínhamos uma triagem, então não sei se muitos de vocês já fizeram até o Ship Tour, né, isso em qualquer companhia, mas nós temos um sistema de triagem que o passageiro coloca ali se ele passou por alguns países e tal, que era super simples, mas agora o sistema de triagem de pré-embarque vai ser muito mais rigoroso, e eu acho muito importante isso, tá? Então, vai medir a temperatura, então isso vai acontecer, tá? Então, para o pré-embarque, tá? Itinerários que mudam, pessoal, isso a gente também já presenciava em muitos roteiros, lógico que não tanto por alguma epidemia ou por alguma coisa sanitária, mas os roteiros já mudavam, às vezes por um mau tempo, por algum problema marítimo, então a gente já tinha esse cuidado de mudar os itinerários por causa disso. Agora, lógico, a gente vai expandir essa mudança de itinerário, caso for preciso, tá? Então a gente vai verificar qual que é a situação daquela localidade para ver se a gente consegue parar naquele porto ou não, tá? Então sempre vai ser estudado, e caso tenha algum problema em alguma cidade, a gente vai mudar o itinerário. Isso sempre esteve em contrato, na verdade, então não é tanto uma novidade, mas é bem importante salientar que a gente vai estar muito preocupado com essa questão sanitária, essa questão de
de cuidar dos passageiros, tá? Não só dos passageiros, mas como de toda a tripulação, tá? O check-in responsável, então, todos os estágios de check-in, né, como vocês podem ver ali, ele vai ser aprimorado, tá? Então, vai ter um distanciamento social de cada passageiro. Então, a triagem, né, como eu falei ali já no início, eu acho que uma complementa a outra, tá? Tudo vai ser higienizado, então todos os terminais vão ser higienizados e pela companhia, isso não vai ser algo do próprio porto, então a Oceania vai se prontificar de higienizar todo o local de embarque, tá? Então isso é muito importante também. Nós vamos ter também uma certificação de navio higienizado, então nós teremos uma companhia por trás disso, então uma companhia que já tem um know-how, né, que é a BioResponse, ela que vai fazer toda o nosso selo aí de livre de vírus, vamos dizer assim. Então isso é bem importante a gente também ressaltar. Pode passar. Legal. Agora, já dentro do navio, a gente vai ter aí uma higienização dentro dos navios contínua, então 24 horas, 7 dias por semana. Então, isso tanto nas áreas internas, né, nas cabines, como nas áreas comuns. Então, a gente vai ter uma nebulização muito frequente. Então, para a gente realmente estar seguro, né, tanto a tripulação como os nossos clientes, tá, os nossos hóspedes. Sistema de filtragem de ar, isso que é bem interessante. Então, tanto nas cabines como nas áreas comuns também, a gente vai ter um filtro de ar que ele são filtros já de grau hospitalar, então tem o nome dele aí, filtros EPA, não sei como se fala, mas isso é bem interessante. Então, a gente, de todas as formas, tentando estar seguro dentro do navio e também fora, tá? O serviço de alimentação sem toque, eu já falei um pouquinho do Terraço Café, mas tanto o Terraço Café como o Horizons, que é uma área onde, né, tem um pouquinho mais de aglomeração, as pessoas vão ali para tomar um chá da tarde, e outras áreas também. Então a gente vai ter esse cuidado do passageiro ele não encostar nos talheres para se servir, tá? Então é o no touching, né? Então a gente vai ter vai fazer um upgrade do que a gente já fazia, tá? Maior distanciamento social, como eu falei, a gente já tem um número super reduzido de passageiros, o normal, né, que são 1.250 passageiros máximo. Então, esse número vai também diminuir um pouco mais para a gente ter maior distanciamento dentro do navio. Tá? Quem conhece a Oceania sabe que a gente, pela tonelagem dos navios e pelo número que a gente acomoda de passageiros, já existe um distanciamento super visível, tá? Mas isso ainda vai ficar mais evidente, tá? Então isso é bem importante. Legal. Aqui é uma informação que é bem importante porque a gente vai ter um alto padrão aí de saúde para a gente verificar constantemente a saúde dos nossos tripulantes, tá? Então isso é bem importante porque o tripulante ele precisa estar saudável, né? Então é um cuidado que a gente vai ter. Então eles vão ser constantemente monitorados, né, por uma equipe médica. A equipe médica já estou até falando já de um próximo ponto. A gente vai ter uma equipe médica muito maior do que a gente já tem hoje em todos os navios, tá? Então isso é bem importante, tá? Claro que vocês depois vão ler aí que a gente sempre comenta que o passageiro ele também tem que ter essa consciência, né? Não adianta nós termos essa consciência da higienização e tudo mais e o próprio passageiro não ter, tá? Isso é uma coisa que os passageiros precisam ter essa consciência de sempre estar limpando a mão. Os navios eles já têm aqueles totens com álcool, então muitos passam batido, né? No passado a gente via alguns passando batido
e eu acho que isso a gente precisa ter meio que uma exigência. Entrada e saída de navio, a gente precisa ter essa exigência do cara ele limpar as mãos, ele passar pelo álcool, além desses protocolos né, que a gente vai exigir, mas esse limpar as mãos que é muito importante, tá? Como Assim, eu já falei, então... Pode falar. Pode falar. Não, de uma forma geral, né, pelo que está sendo apresentado, nós percebemos que são vários protocolos, né, e que a companhia ela está muito bem preparada para todas essas novas exigências e sempre pensando realmente no cuidado com o passageiro, né, de ela tá oferecendo um ambiente totalmente seguro para ele, seguindo todas as regulamentações. E é claro, como você mencionou, né, existe a parte de conscientização também dos próprios passageiros. Tem que ser um trabalho em conjunto. Eu acho que vai ter uma espécie de conscientização por parte da tripulação também com os passageiros. Acho que vai ter um protocolo um protocolo informativo também. Ele não está aqui, mas eu acredito que isso vai acontecer, tá? Da mesma forma que os passageiros eles têm aquele treinamento, né, de pós-embarque, que é um treinamento de segurança e tudo mais, eu acho que isso vai acontecer nesse aspecto, tá? De lembrá-lo sempre que ele tem que fazer isso. E, na verdade, que é uma coisa básica, né? Vamos falar a verdade, né, Américo? A gente vai voltar para o básico do básico do básico, que é limpar as mãos, lavar as mãos e, pelo amor de Deus, né? Sem dúvida. Não é? Como eu já falei da equipe médica, então a gente vai aumentar a equipe médica, então isso é bem interessante, que atualmente a maioria dos navios só tem um médico, então a gente vai ter uma equipe médica muito maior, com todos os procedimentos para o Covid-19, então isso é também bem importante ressaltar, a gente vai estar preparado para qualquer caso que acontecer, né, caso aconteça, a gente vai estar preparado para atender esse passageiro. Eu acredito que até essa volta, a gente já vai ter uma vacina, a gente já vai estar muito mais tranquilo em alguns aspectos, mas não é porque vai ter uma vacina que a gente não tem que ter o protocolo. Eu acho que o protocolo precisa existir independente se tem uma vacina ou não, tá? Todo esse protocolo que eu estou comentando aqui com vocês, ele tá dentro do CDC, tá? Ele está sendo feito, sendo elaborado, não só por uma equipe nossa profissional, mas também pelo CDC, que é o órgão sanitário americano, tá? Ok, então vamos avançar ao próximo slide. Pode avançar. Aqui essa foto, já finalizando, pessoal, é só é a nossa campanha aí, Remember the Future, que é uma campanha motivacional aí para a gente não esquecer aí do futuro, esquecer que a gente tem muito o que viver aí nas navegações, muito o que vender para os nossos passageiros e muito que os sonhos que nós vamos ajudar a ser realizados, né? Então, o Remember the Future aí é uma campanha nova, a gente está aí com essa hashtag aí, Remember the Future, para trazer esperança aí para os novos, tanto para os novos viajantes como para nós, né, do trade, que a gente está assim bem apreensivo, bem abalado, e a gente quer que isso volte o mais rápido possível. Não dá para a gente essa é a pergunta de $1 milhão, né? Falar quando a gente vai voltar, mas eu acredito que em breve, e a gente está aí nessa expectativa, trabalhando para isso, tá, pessoal? E que seja o mais breve possível, né, Marco? Com certeza, Américo. Isso aí, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do treinamento. Sei que muitos de vocês já viram muita coisa que a gente já apresentou, mas é sempre bom fazer essa reciclagem e acredito que em breve a gente vai estar aí com esses clientes aí batendo na porta de vocês e vocês precisam ter tudo isso na ponta da língua. Não, nós que agradecemos, foi uma apresentação muito boa e que trouxe mais informações para a gente, atualizações. Muito obrigado
mais uma vez, por estar participando aqui com a gente dessa ação. Eu vou seguir agora um pouco voltando com as condições comerciais da Pier One, né, para a gente poder concluir. Nós acabamos estourando um pouquinho o tempo. Eu vou falar aqui rapidamente sobre as formas de pagamento. A Pier One ela conta com 3 formas de pagamento, né? Você tem a opção sempre do pagamento à vista. Quando esse pagamento é feito à vista, existe um câmbio diferenciado, que ele é negociado na data de fechamento da venda. Existe também a opção do pagamento parcelado, que no caso com a Oceania, como já foi mencionado anteriormente, seria em até 9 vezes sem juros, com entrada de 20% no cartão de crédito. E existe também a opção do pagamento direto à companhia para o passageiro que deseja efetuar o pagamento em dólar. Então, essas são as 3 possibilidades de formas de pagamento que a Pier One disponibiliza para os seus parceiros. A Pier One também ela criou o movimento Apoie o Seu Agente de Viagem, né? Esse movimento ele terminava no dia 30 de junho e ele foi ampliado por mais um mês, né? O objetivo desse movimento é criar um cenário que incentive tanto os passageiros, né, os clientes das agências, a planejarem uma viagem futura e também garantam alguma receita para a agência de viagem nesse momento desafiador que nós estamos passando ainda em relação à Covid. Então, essa campanha funciona da seguinte forma. Nós disponibilizamos 2 valores de voucher, né? Um voucher no valor de R$ 500 e outro voucher no valor de R$ 1.000. O passageiro que adquire um voucher de R$ 500, tá? Ele ganha automaticamente como benefício um crédito de R$ 1.000. Tá? E se ele adquirir um crédito de um voucher de R$ 1.000, ele ganha automaticamente, né, é dobrado para um crédito de R$ 2.000, que ele pode ser utilizado na compra de um futuro cruzeiro com a Pier One para viagens até 31/12/2021. Tá? E esse montante que ele utilizou para comprar esse voucher, ou o voucher de 500 ou o voucher de R$ 1.000, ele é transferido da Pier One para a agência de viagem como forma de antecipação da comissão. Então, esse é o formato da nossa campanha, e aqui eu disponibilizo também o site para quem desejar acessar e tiver mais alguma dúvida, buscar mais informações, apoie o seu agente de viagens.com.br. A Pier One também criou no YouTube o canal My Cruise Concierge. Né? Através desse canal nós disponibilizamos uma série de vídeos institucionais, falando um pouco sobre o momento atual, e também os treinamentos, né? Inclusive esse de hoje, em breve ele vai estar disponível também lá no canal. Basta você acessar o YouTube, digitar My Cruise Concierge e acessar ali a parte de vídeos, né? Que vão aparecer todos os vídeos que estão disponíveis lá no nosso canal. E aqui, para finalizar, eu sempre gosto de mencionar também o nosso guia de cruzeiros, que é um material maravilhoso de apoio. Ele está trazendo bastante informações sobre companhias, destinos, aqui no caso também falando um pouco do nosso atendimento Cruise Concierge, e o link para quem desejar acessar esse material. Realmente é um material bem rico em informações. Bom, obrigado, gente. Estamos chegando aqui ao final da apresentação. Agora nós vamos abrir aqui um espaço para as perguntas. Deixa eu só buscar aqui. Só um minutinho, por favor. Tem uma perguntinha aqui, Marco. Se todas as cabines contam com carpete? Sim, todas elas. Todas elas contam com carpete. São carpete, tá?
não são madeira ou algo que imite madeira, tá? Todas elas são carpete. Perfeito, deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, essa parte da liberação dos cruzeiros, né, só existem estimativas, né, Marco, como você até mencionou aí na apresentação, mas ainda não existe uma data certa para esse retorno. Né? Nós estamos na expectativa, né, e até ansiosos para que ele aconteça o mais breve possível, mas ainda não é uma data. A companhia, ela é interessante porque a cada mês que passa a gente tem um cenário novo, né? Então, esses cenários que vão determinar se a gente volta ou não, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando com esse sistema de suspensão de viagem, porque até o momento a gente não viu um cenário favorável à volta. Isso eu estou falando até por outras companhias. Então, sempre visualizando o cenário, não só o cenário de navegação, mas o cenário da aviação, o cenário de entrada e saída de países, né, a questão imigratória. Então, é um quebra-cabeça. O turismo, né, o ramo que a gente trabalha é um quebra-cabeça. Então, a gente depende de vários outros cenários, né, outros pontos, para a gente voltar com segurança. Então, a gente não tem aí eu falo que é a pergunta de $1 milhão ou até mais, é essa volta aí, a volta com segurança, tá? Então, com certeza. Temos que ter paciência. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez. Acabamos ultrapassando um pouquinho o tempo previsto da apresentação, mas eu acredito que foi muito rico. Nós conseguimos acrescentar bastante coisas. O Marco trouxe para a gente bastante informação e detalhes sobre toda a companhia. Marco, muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio e sua disponibilidade, estar participando aqui conosco. E até uma próxima oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, uma ótima semana para todos. Tchau, tchau. Valeu.